meu nome é Jonatas, estou motorista Uber 99 aqui na cidade de São Paulo há pouco menos de 3 anos. E nesse período eu já trabalhei com carro alugado, com carro próprio, com carro black, com carro comfort. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês um dos melhores cenários para quem vai começar a trabalhar como motorista de aplicativo, seja porque perdeu o emprego ou seja porque de repente ele está desesperado aí um tempo fora do mercado de trabalho. A opção de carro alugado é apenas para você que vai trabalhar como full time. Não vai se iludir que trabalhando pouco como motorista de aplicativo você vai ganhar dinheiro. Trabalhar pouco como motorista de aplicativo é apenas para quem tem carro próprio e usa isso aqui apenas como complemento de renda nas horas extras, ok? Então o cenário analisado aqui são apenas para quem vai trabalhar em tempo integral. E o tempo integral que eu digo aqui é no mínimo 60 horas, uma média de 70 horas, que daria aí por volta aí de 8 horas de segunda a sexta, desconsiderando um dia da semana de rodízio aqui em São Paulo, e mais sábado e domingo ali de 12 a 14 horas por dia. Porque se você não rodar assim, você não vai conseguir ganhar alguma grana aqui. E vai principalmente só ficar trabalhando para pagar gasolina e pagar a locação. Então vamos aqui para o cenário. Para o cenário, ele muda muito o cenário de locação nesses últimos anos. Aumentou bastante o valor da locação, mas também segue o preço, se você for levar em consideração, o preço dos carros novos, né? Os carros novos aumentaram praticamente 3 vezes nos últimos anos e a locação também seguiu aí praticamente a mesma média de preço. Então vou colocar aqui os valores sobre os carros que estão para alugar hoje, que seria o quê? Hoje você pode alugar um carro subcompacto, um hatch ou um sedã. O subcompacto, na minha visão, é a pior opção, porque são carros manuais, o Kwid, o Mob, são carros pequenos que cabem poucas pessoas, embora 90% das corridas só vem um passageiro atrás. Quando vem dois, se o carro ele é pequeno, o passageiro fica encostando o joelho nas costas, tem que ajustar o banco e fica muito ruim para as costas mesmo, né? Encontrar uma posição boa. Então o ideal é ter um carrinho um pouquinho maior. O hatch, ele está muito próximo do preço do sedã hoje em dia para alugar. E o sedã, ele tem a opção de ter mais espaço, ele te dá uma maior ergonomia, ele também permite trabalhar às vezes com comfort, dependendo ali da categoria do carro. Então, para essa análise aqui, eu estou considerando apenas os carros da categoria sedã. Outro ponto que eu levo em consideração é o seguinte, que hoje para você rodar e ganhar algum dinheiro, você tem que rodar no mínimo 6 mil quilômetros. Então, com base nessa informação, eu já desconsiderei aqui a Movida, porque a Movida ela só trabalha com locação de carros até 5 mil quilômetros. E 5 mil quilômetros você vai mal conseguir ganhar um salário mínimo aí trabalhando de carro. A Movida era a que hoje oferece os carros com melhores condições ali de conservação, mas você tem que pensar também no seu lucro. Então, com base nessas informações, levando em consideração carros com até 6 mil quilômetros rodados ou mais do que isso, eu só entrei ali em 3 opções, que é a Zarp Localiza, a Movida e a Cove. E agora eu vou mostrar aqui os valores para vocês de locação agora no segundo semestre de 2023, da mais cara para a mais barata. Então, se você for alugar um carro hoje pela Zarp Localiza, um carro sedã seria o quê? Um Logan, um Onix, um HB20S, né? Você estaria gastando aí, eu vou colocar o valor mensal para facilitar, R$ 3.214,28. E ainda tem que dar um calção de R$ 1.823. Então hoje a Zarp é mais cara e também ela tem muita reclamação de carros acima de 80 mil quilômetros. Todas as três aqui acima de 80 mil quilômetros, né, de percorrido. E o que acontece? Quando o carro atinge 80 mil quilômetros ou mais, começa a ter uma maior frequência ali de manutenção. Então não é sempre bom ter um carro com muita quilometragem. Depois a segunda mais cara ali é a Driver Unidas. Hoje ela está alugando 6 mil quilômetros, R$ 2.990, com calção a partir de R$ 500, dependendo do seu perfil. A Cove, ela oferece 3 opções de locação e todas essas 3 opções de locação elas são mais baratas do que as 2 últimas empresas que eu falei aqui. Só que ela tem um diferencial, que é o seguinte: a Cove mensal, que você não se prende a um contrato de 1 ano, ela está custando aqui R$ 2.995, que é próximo ali da Unidas, né? E um calção de R$ 1.300. Esta aqui acho que não vale a pena, porque o preço é ali próximo da Unidas.
E a Unidas tem carros de melhor conservação, né? Mas depois, quando você entra ali na COV anual, a COV anual, ela está custando 2.567 com calção de 1.400. E então o valor já é um valor bem interessante. Só que também, no meu ponto de vista, não vale a pena, porque os carros da COV, muitas vezes, eles deixam rodar até 180 mil. Então, se você pega um carro com muita quilometragem, o carro vai dar muito problema, você vai ficar muito tempo parado, e tempo parado é tempo perdido. A melhor opção que eu encontrei aqui de locação hoje, aqui em São Paulo, seria a COV próprio. A COV próprio, você aluga o carro com quilometragem ilimitada, só que o que acontece? O carro, ele vai vir 0 km. E sendo um carro por 0 km, ele vai custar R$ 2.781,42, com calção de R$ 3.000. Não vale a pena você ficar com o carro aí por 5 anos para depois comprar, porque o custo é muito elevado. Mas você pode pegar e depois, quando chegar aos 80 mil quilômetros, devolve o carro e pega um outro carro 0 km, assim, rotacionando. Porque o que você vai ganhar com isso? Você não vai ter o carro, porque é ilusão você acreditar que mesmo você tendo um carro, você vai ter o carro na íntegra depois de você terminar de pagar ele, que vai estar em mais de 300 mil quilômetros rodados depois de 5 anos. E o que importa é você ficar pouco tempo com o carro parado. Então você fica, né, um ano, você roda 80 mil quilômetros com o carro, 80 mil quilômetros com o carro, ele não vai dar manutenção muito grave, então você não perde tempo e ganha-se com o tempo. Então, assim, para efeito aqui de cálculo, quanto que daria para você ganhar hoje se você for trabalhar hoje como motorista de aplicativo? Então, se você for trabalhar hoje como motorista de aplicativo, vai mais 60, 70 horas, vai gastar uma média de gasolina de R$ 2.836. Mais a locação nesse COV próprio, por exemplo, ele vai dar 2.781,42, que vai dar um custo total de 5.617,79 centavos, que é o custo total para trabalhar. Se você trabalhar uma média de 60 a 70 horas, você vai ganhar uma média bruta de 9.831,39. E o seu lucro antes do imposto de renda é de 4.213,60. Só que aqui vai uma observação: o imposto de renda é uma obrigação, e se você não pagar o imposto de renda, você corre o risco de ser cobrado em até 5 anos. Então, se você fosse descontar o imposto de renda de R$ 1.228,92, hoje em São Paulo dá para ganhar uma média de R$ 2.984,68. Mas, é claro, como eu falei para você, trabalhando nos horários que ninguém quer trabalhar, trabalhando no final de semana e você se desfazendo de toda a sua vida social. Dá para ganhar sim, mas você tem que ser uma pessoa regada, uma pessoa organizada, tem que buscar os objetivos, e mesmo assim você não vai conseguir ganhar esse valor logo de início, porque até você se acostumar com os lugares, o algoritmo começar a pegar o padrão de corrida que você pega, ele demora um tempo, demora uns 3 a 6 meses aí. Então a média aí, falando que você vai ganhar aí como motorista na prática, trabalhando 60 a 70 horas no início, é de R$ 2.200. O que para mim, eu considero que é um bico, é melhor do que você ficar sem trabalhar, mas assim não pode se acomodar. E muita gente fala aqui para mim: nossa, mas é melhor comprar carro. Por favor, não compre carro, porque muita gente coloca aí, vai comprar um carro, e se você compra um carro, você vai ter despesa de IPVA, você vai ter despesa de seguro, mas assim, tem várias despesas, mas o que ninguém leva em consideração são duas: a depreciação. Quando você for vender o carro, ele vai estar muito mais rodado e você vai perder muito dinheiro. E quanto mais rodado o carro, maior o nível de manutenção e maiores os riscos de manutenções mais caras. Então, se você coloca isso aqui na ponta do lápis, muitas vezes um carro próprio ele sai mais caro do que um carro alugado. Eu falo isso porque assim, eu já tive um carro próprio, que foi o Up. O Up eu ganhei dinheiro porque teve valorização. Depois eu comprei o Nissan Kicks, eu perdi R$ 20.000 só na revenda do carro, fora a manutenção, deu mais de R$ 4.000 de despesa, que daria um custo maior do que ter alugado um carro. E hoje eu estou aqui com o Renault Logan com 128 mil quilômetros, e a manutenção dele está por volta de R$ 2.400 por mês, sem considerar o IPVA, sem considerar também outras despesas, como a depreciação do veículo. Ou seja, na prática aqui, esse meu carrinho aqui, um Logan, que custa 42 mil, ele está custando o mesmo que se eu fosse alugar um carro. E se eu pego um carro mais novo ainda, o custo é muito maior. Então, mentalize e pense na melhor opção. Um grande abraço e até a próxima. Fire Joe!